Pegue a palavra de Deus comigo. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Sempre que Jesus queria ensinar alguma coisa profunda acerca do reino de Deus, Jesus usava parábolas. Pastor, o que é uma parábola? A parábola é quando você usa uma história do cotidiano para explicar de uma forma clara preceitos espirituais. E Jesus vai usar uma analogia nesta parábola que nós vamos ler, e eu quero que você preste atenção na analogia que Jesus vai fazer. Eu estou no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, no versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo 28, que diz assim: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse ao seu pai: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade de seu pai? Veja só. Jesus, ele está contando esta parábola, e ele está comparando o reino de Deus como um pai que possuía 2 filhos. E você observa que um filho obediente e um filho desobediente. O primeiro filho parecia até que ele ia desobedecer o pai, né? Porque ele disse para o pai: Eu não vou. Só que depois ele se arrependeu e foi. Já o segundo filho parecia até que obedecer o pai, porque ele disse: Eu vou sim. E ainda chama o pai de Senhor. Eu vou sim, Senhor. Mas no final ele não foi. Aí Jesus pergunta: Qual dos dois cumpriu a vontade de seu pai? Agora você observou a analogia que Jesus está fazendo? Essa ilustração que Jesus contou é fácil de interpretá-la. Só que eu quero que você observe a analogia que ele está usando. Jesus, ele está dizendo: um pai que tinha quantos filhos? 2 filhos. E não é a primeira vez que Jesus utiliza-se desta analogia. Porque pode alguém, numa leitura descompromissada com o Evangelho, achar que essa é a primeira vez que Jesus faz esta comparação do reino de Deus. Mas não é. Você lembra a narrativa do filho pródigo? A narrativa do filho mais novo, que chegou para o seu pai e disse: Pai, dá-me a parte da minha herança, porque eu quero seguir a minha vida. E diz assim: e o pai, pegando a herança, repartiu entre os seus 2 filhos. Veja, um pai e 2 filhos. Não é a primeira vez que Jesus usa essa temática para explicar o reino de Deus. Será que Jesus usava essa temática aleatoriamente? Será que Jesus simplesmente usava de uma forma aleatória essa analogia
de um pai e 2 filhos? Por que não um pai e 3 filhos? Por que não um pai e 4 filhos? Mas um pai e 2 filhos. Vamos ler de novo aqui o versículo 28, preste atenção nisso. Mas que vos parece? Um homem, um pai, tinha quantos filhos? 2 filhos. Eu quero que você preste atenção nessa temática que Jesus está usando. Não é a primeira vez que ele usa essa temática. Um pai e 2 filhos. Vamos gravar isso porque é importante para você entender a explicação. Diga: um pai e 2 filhos. Um pai e 2 filhos. Você crê que Deus tem algo a te ensinar com esta palavra? Pastor, eu creio. Então desocupe as tuas mãos. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga: graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao teu coração nesta noite. Porque Jesus, ele está usando uma temática para explanar esta parábola. E ele está comparando o reino de Deus como um pai que possuía 2 filhos. Esta é a comparação que Jesus está fazendo. E um filho obedece e o outro filho não obedece. Numa leitura descompromissada do Evangelho, da Bíblia, nós podemos achar que esta narrativa é aleatória. Porém, como eu já te disse, Jesus já usou antes esta mesma narrativa, quando ele contou a parábola do filho pródigo. Só que esta narrativa que Jesus está fazendo de um pai e 2 filhos, ela já está sendo repetida por Deus desde os primórdios da criação. Pastor, desde os primórdios da criação, Deus, ele tem trazido esta narrativa? Sim. Não é mera casualidade ou mera coincidência, mas desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, ele está contando a mesma história para toda a humanidade. Você quer ver só isso? Livro de Gênesis, capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 4. A Bíblia, ela trabalha a narrativa dos principais fatos que mudaram a história da humanidade. Pastor, por que há assuntos dentro da Bíblia que não há uma narrativa mais profunda sobre aquele assunto? Porque se Deus simplesmente fosse mandar escrever um livro falando de tudo, desde a criação até hoje, não teria livros suficientes para guardar tanto conhecimento. Então o que Deus fez? Deus, ele fala os fatos que são contundentes para a história da humanidade. Gênesis capítulo 1, a criação dos céus e da terra, a criação do homem. Gênesis capítulo 2, a criação da mãe das nações, Eva, a mulher. Gênesis capítulo 3, a queda do homem, a consequência do pecado e o que o pecado gerou à humanidade. Gênesis capítulo 4, 2 filhos. Pastor, eu sempre tive essa dúvida. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos pós-pecado. Porque Caim, quando sai da presença de Deus, ele se casa.
Então isso nos prova que houve filhos pré-pecado, antes do pecado. Mas por que isso não é narrado então, pastor, no livro de Gênesis? Porque os fatos que são narrados são os contundentes à história da humanidade. O peso do pecado e suas consequências é notório à história da humanidade. Os filhos gerados com dor, porque antes a mulher não tinha dores de parto. Antes a mulher não sabia o que era conceber com dor. Por isso que não há uma narrativa sobre esses primeiros filhos. Mas a primeira ordem que Deus deu ao homem foi: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então houve sim filhos pré-pecado. Depois, os primeiros filhos do pecado, Caim e Abel. Veja, um pai com dois filhos. Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. Vamos ler essa narrativa. E conheceu Adão, o pai, a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quer dizer, Deus, Ele está nos narrando a história de um pai com dois filhos, e o que nós estamos vendo? Um obediente e um desobediente. Por que Deus não atentou para Caim? Porque Deus disse: Caim, se você proceder bem, não haverá aceitação para ti. Quer dizer que as obras de Caim eram más. As obras de Caim eram más, enquanto as obras de Abel eram boas. Então um obedece e o outro não obedece. Pastor, mas isso daí pode ser uma mera coincidência que o senhor descobriu aí na Bíblia, mera coincidência? Então vamos um pouquinho mais para frente. Vamos então para a terra de Ur dos Caldeus, onde um homem chamado Abrão, casado com uma mulher estéril chamada Sarai, foi receber uma revelação de Deus. Deus veio a esse homem e disse: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Porque eis que eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, pois em ti serão benditas todas as nações da terra. E esse homem sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra de Israel, para a terra de Canaã, peregrina na terra de Canaã, e pasmem, este homem, ele vai ter filhos. Só que a história deste homem gira em torno de dois filhos principais. Pastor, mas ele não teve filhos depois que Sara morreu? A Bíblia diz que sim, que Abraão teve mais filhos. Só que a narrativa bíblica se prende em dois filhos. Você lembra quais são os dois filhos de Abraão que a narrativa se prende? Vamos ver se você lembra. O primeiro foi com a escrava Agar. Qual é o nome dele? Ismael. Ismael, sabe o que a Bíblia diz de Ismael? Ismael era jumento bravo. Jumento bravo, homem de guerra. É isso que diz sobre Ismael. E qual foi o segundo filho que ele teve com Sara, sua mulher?
Isaque, um pai e 2 filhos. Um pai com 2 filhos, um obedece e o outro não obedece. Ismael, jumento bravo, zombava do irmão, ridicularizava o irmão. E Isaque, pacato, obediente, como diz o nome Isaque, Isacar, o Senhor me fez rir, o Senhor me fez sorrir. Um filho que deu alegria ao coração de Abraão e ao coração de Sara. Ah, pastor, também isso é coincidência. Tudo bem, então vamos um pouco mais à frente. Vamos então na vida de Isaque. Isaque, com 40 anos de idade, o seu pai Abraão, vendo o luto que ele se encontrava por causa da morte da sua mãe, Abraão chama o seu servo Eliezer e diz: Eliezer, vá até a terra de Padã-Arã e encontre uma esposa para o meu filho Isaque. E ele vai até a terra de Padã-Arã e encontra uma jovem chamada Rebeca. Rebeca consente em vir com ele para Canaã. Quando Isaque vê Rebeca, é amor à primeira vista. Ele a ama de imediato. E ele então percebe que a sua esposa Rebeca é estéril, que ela não pode ter filhos. E sabe o que está escrito? E imediatamente Isaque orou ao Senhor por ela, e Deus a abençoou e ela concebeu. Só que o que aconteceu com Rebeca? Rebeca, quando começou a chegar pelo 5º, 6º mês de gestação, ela começou a sentir algo diferente no seu ventre. E ela foi consultar ao Senhor sobre o que seria aquilo. E Deus disse a ela: porque há 2 nações no teu ventre, há 2 filhos, há 2 crianças no teu ventre, um pai e 2 filhos. Qual é o nome desses 2 filhos? Você lembra? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, gêmeos, univitelinos, mas nem pareciam, porque Esaú era forte, gordo, peludo, cabeludo, e já Jacó era franzino, magrinho, fraquinho. Era totalmente diferente. Era como água e vinho. Quem olhava para Esaú, Esaú era homem de caça. Esaú gostava de se embrenhar no mato, gostava de ir atrás de caça, carne de caça. Isaque, que gostava de comer carne de caça, amava Esaú. Só que Jacó era caseiro, gostava de ficar em casa, ajudar o pai, ajudar a mãe, estar junto da família. Era como água e vinho. Eram totalmente diferentes. Só que de novo, um filho obediente e um filho desobediente. Porque Esaú desobedeceu a sua mãe, trouxe desgosto para Rebeca, casando com mulheres profanas, e não com uma, com 2 de uma vez só, casando com 2 mulheres, e fez isso para instigar a mãe, trazendo tristeza ao coração dela. Jacó, por sua vez, buscava agradar a sua mãe e o seu pai, buscava agradar a sua casa, valorizava até a primogenitura, tanto que ele comprou a primogenitura de Esaú. Pastor, mas Jacó mentiu, Jacó enganou a Esaú. Quem roubou a primogenitura de Esaú foi a fome que ele sentiu. Do que me adianta essa primogenitura? Não sei o que estou falando. Esaú disse: do que me adianta esta primogenitura se eu morro de fome? Quer dizer, Esaú não valorizou nem um pouco aquilo que Deus tinha dado a ele. Ele não valorizava as coisas de Deus. Ah, pastor, de novo, mera coincidência. Então vamos um pouquinho mais para frente. Vamos um pouquinho mais para frente. Jacó. Ah, pastor, agora o senhor se deu mal. Jacó teve 12 filhos. Errado. Jacó teve 13 filhos. 13, pastor. 13 filhos. Não se esqueça de Diná, a única mulher que ele teve. 13 filhos. Só que Jacó foi enganado. Ele trabalhou pelo amor de Raquel.
Só que o seu sogro enganou, fez ele casar com Lia e depois casar com Raquel. Ele não casou com duas mulheres porque ele quis, mas porque ele foi enganado pelo próprio sogro. Agora preste atenção nisso. Desses 13 filhos, a história desses filhos está cercada de 2 deles. Rúben, que era o primogênito de Lia, e José, que era o primogênito de Raquel, os que podiam herdar a riqueza de Jacó. Agora preste atenção nisso, um pai com 2 primogênitos, com 2 filhos, um obedece, o outro não obedece. Você sabe o que Rúben fez? A Bíblia diz que Rúben maculou o leito de seu pai, porque deitou-se com a sua concubina Bila, se deitou com ela, maculou o leito do seu pai, e perdeu o seu direito de primogenitura, de herança, enquanto que José se mantinha fiel ao seu pai Jacó, e obediente em tudo ao seu pai Jacó. A história é a mesma. 2 filhos e um pai, um obedece e o outro não obedece. Por que Jesus compara o reino de Deus com essa história? Porque esta é a história da humanidade. Um pai, Deus é esse pai, e 2 filhos. Não, pastor, 2 filhos não, nós somos aqui, ó, milhares, centenas. Somos muitos filhos, mas Deus resume esses filhos em 2 categorias: filhos que obedecem e filhos que não obedecem, filhos obedientes e filhos desobedientes. Deus olha do céu para nós, sabe que somos filhos, mas Ele resume em 2: filhos obedientes e filhos desobedientes. Eu te pergunto, que tipo de filho você tem sido para Deus? Você tem buscado seguir o exemplo de Abel, o exemplo de Jacó, o exemplo de Isaac, o exemplo de José, um filho da obediência? Ou você tem seguido o exemplo de Caim? Tem tido más obras, tem produzido más obras diante de Deus? Ou você está seguindo o exemplo até de Ismael? Eu vou te falar, Deus tem uns filhos, desculpa a minha franqueza, Deus tem uns filhos como Ismael, jumento bravo, encrenqueiro, que encrenca com tudo, nada tá bom. Ô jumentinho bravo que esse moço é, ô jumentinho bravo que essa moça é, gosta de uma guerra, gosta de uma discussão. Você está seguindo o exemplo de Ismael? Ou você está seguindo o exemplo de Esaú, trocando a bênção de Deus por coisas fúteis desse mundo, trocando a bênção de Deus por coisas fúteis? Ou você está seguindo o exemplo de Rúben, contaminando esse altar que Deus te deu, que é o teu coração, profanando este altar com as coisas promíscuas deste mundo? Meu irmão, preste atenção nisso, porque Deus prometeu em Malaquias capítulo 3, no versículo de número 18, Ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Está chegando o dia em que Deus vai manifestar a diferença entre o filho da obediência e o filho da desobediência. Que você seja obediente para alcançar a bênção de Deus. Vamos aplaudir Jesus. Você tem que se posicionar a partir de hoje como um filho da obediência e não como um filho da desobediência, porque Deus vai manifestar a diferença. Aquele que é obediente está um passo à frente do que é desobediente. Aquele que obedece ao seu pai, que obedece ao seu Deus, aquele que como Abel tem boas obras, aquele que como José cuida em fazer a vontade do seu pai que está no céu, aquele que age
até mesmo, como diz a palavra, age como Isaac, que valoriza o estar na presença de Deus. Aquele que age como Jacó, que valoriza as coisas santas, esse está sempre um passo adiante daquele que vive desobedecendo. Meu irmão, se você quer mesmo viver as bênçãos do teu pai, seja um filho da obediência, e estas bênçãos vão te alcançar, em nome do Senhor Jesus. Estas bênçãos vão vir sobre você, e vão alcançar a sua vida. Agora, você sabia que Deus encerra o Evangelho debaixo dessa mesma história? Ô pastor, peraí, quer dizer que a história começa, porque a gente foi lá em Gênesis, não foi? A história começou, um pai e 2 filhos, e o senhor está me dizendo que o Evangelho encerra nesse mesmo pensamento? Sim. O Senhor Jesus, no seu último dia de vida, o Senhor Jesus estava no Getsemane orando, quando ele vai ser preso por um soldo, vai ser preso por uma corte, e ele vai ser levado, e vai ser julgado primeiro pelo Sinédrio. O Sinédrio vai julgar Jesus, os religiosos vão julgar Jesus. Jesus vai ser julgado por Pilatos, que não bastante vai mandar Jesus para Herodes, que vai ser julgado por Herodes. E Herodes vai enviar Jesus de volta para Pilatos. Pilatos, naquele momento, quando Jesus volta para ele, ele chega para a multidão polvorosa e diz: não encontro mal algum neste homem, eis que o castigá-lo-ei e depois o soltarei. Pega Jesus, leva Jesus para os soldados romanos, que pegam Jesus e batem nele. Jesus leva uma surra, como nunca antes um homem recebeu do soldo romano. E aí Jesus é colocado de volta, sangrando, deixando um rastro de sangue, até a presença do povo de novo. E a multidão, quando vê Jesus espancado, ferido, machucado, aos que viram o rosto, e há outros que começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos não quer ter parte na morte de Jesus. Ele não quer ter parte na morte do filho do pai, porque lembra que o pai disse de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pilatos não quer ter parte na morte do filho do pai. Então o que ele faz? Ele traz o filho da desobediência. Pastor, ele traz o filho da desobediência. Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 16. Ele traz o dono daquela cruz, porque aquela cruz que Jesus vai ser crucificado, não era de Jesus ela. Aquela cruz era desse malfeitor, do filho desobediente. A cruz era para o filho da desobediência, era para Barrabás, porque Barrabás é que era o amotinador, Barrabás que era o assassino, Barrabás que era o ladrão. Era dele aquela cruz. Ele que era o chefe da quadrilha, ele é que era o mau caráter, que tinha que ser crucificado naquela cruz. Só que diz aqui em Mateus capítulo 27, versículo 16: e tinham então um preso bem conhecido. Todo mundo conhecia a fama desse Barrabás, todo mundo sabia o mau caráter que ele era, todo mundo sabia a má índole que esse homem tinha. Bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Um pai
e 2 filhos. Se você ainda acha que eu estou equivocado, você sabe o que significa Barrabás? Bar-Abá. Essa é a junção do nome. Bar, filho, Abá, pai. Filho do pai. Filho do pai. Bar-Abá, Barrabás. É isto que significa. Filho do pai. Quer dizer, um pai e 2 filhos. A multidão diz: solte Barrabás e crucifique a Jesus Cristo. Solte a Barrabás e crucifique Jesus. Sabe por que o evangelho se encerra assim? Com a morte de Jesus, o filho da obediência, no lugar do filho da desobediência, porque nós éramos Barrabás. Nós éramos os filhos da desobediência. Nós éramos como aquele filho que olhou para o pai e disse: pai disse, trabalhe na minha vinha. E nós dissemos: não, não quero. Quantas vezes você negou Deus na tua vida? Quantas vezes você achou que não precisava de Deus, mas o filho da obediência que chama Jesus morreu por você na cruz, para que você hoje se tornasse um filho e uma filha da obediência, para que você fosse absolvido do seu pecado, do seu erro, da sua falha, e fosse chamado de filho e filha de Deus. Oh glórias! Jesus morreu naquela cruz, o filho da obediência, no lugar do filho da desobediência. Nós éramos o filho do pai, o desobediente. Barrabás representa a mim e a você, representa os filhos da desobediência, que um dia fomos, mas o filho mais obediente que já viveu sobre esta terra. Porque eu vou te dizer uma coisa: Abel foi obediente, mas não tão obediente quanto Jesus. Eu te digo uma coisa: José foi um filho obediente, mas não tão obediente quanto Jesus. Eu te digo mais: Jacó foi um filho obediente, mas não tão obediente quanto Jesus. E eu vou te dizer mais: Isaac fez Sara rir, fez Jacó rir, fez Abraão rir de tanta alegria, mas ele não alegrou tanto o coração do seu pai, quanto Jesus alegrou o coração de Deus. Pois como diz em Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e na forma de servo foi obediente a Deus até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome acima de todos os nomes, que todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer ser um filho da obediência? Oh pastor, eu quero ser um filho da obediência. O que eu faço? Siga o exemplo de Jesus. Que Jesus seja o teu exemplo. Abel foi um bom homem, mas Jesus é maior do que Abel. O Jacó foi um bom homem, mas Jesus é acima de Jacó. O Isaac foi um bom filho, mas Jesus está acima de Isaac. José foi um filho excelente para o seu pai Jacó,
preservou o seu pai e os seus irmãos em tempos difíceis, mas mesmo assim, Ele não nos dá um exemplo maior do que o exemplo de Jesus. E uma coisa eu te garanto, vale a pena ser um filho da obediência, porque Deus exalta os seus filhos obedientes, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Que filho você tem sido? Um filho obediente ou um filho desobediente? Que obras você tem produzido? As obras de Caim? As obras de Ismael? As obras até mesmo de Esaú? Ou até as obras de Rúben? Meu irmão, se você quer a bênção do teu Pai Celestial, você tem que se posicionar como um filho da obediência. E eu vou te falar uma verdade. Se você está sentindo como se esta mensagem estivesse te repreendendo, te corrigindo, se eu fosse você, eu glorificava por isso. Ah, pastor, mas por que glorificar? Se Deus está me corrigindo, se Deus está me exortando, se a palavra está me exortando, porque a palavra de Deus diz que Deus corrige a todos que Ele recebe por filho. Porque qual é o pai que não corrige o filho que ama? Mas se estáis sem correção, é porque não sois filhos. Se Deus não te corrigisse, é aí que você tinha que ficar preocupado. Porque a Bíblia diz que se estáis sem disciplina, é porque não sois filhos. Até usa uma palavra pesada, até não vou nem citar ela, mas você pode ler depois em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Porque na minha opinião é muito pesada essa palavra para mim citar ela para você. Mas a tradução dela é essa: se você está sem correção, se Deus não está te corrigindo, então aí você tem que se preocupar, porque é sinal que você não está sendo filho. Mas se Deus está te corrigindo, para que você se livre de obras mortas, obras que não produzem nada, é porque Deus te recebeu como filho. Porque Deus te aceitou como seu filho, e Ele corrige ao filho que ama. Eu tenho 3 filhos em casa, e eu os amo, e a prova do meu amor por eles é que eu os corrijo. Porque eu quero que sejam homens de bem, quero que sejam pessoas honestas, direitas, que respeitem o próximo semelhante. Pastor, mas o senhor corrige? Corrijo. Se aprontar, fica sem celular, fica sem televisão, fica sem videogame, porque eu quero que sejam pessoas de bem, e eu os corrijo porque eu os amo. Agora, quando não se há disciplina, quando não há correção, se nada me acusa, Deus não me corrige em nada, aí tem que haver preocupação, porque quem ama corrige. Deus está te corrigindo nessa noite, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Ele te recebeu por filho e por filha. Agora, a questão é: você o recebeu como pai? Porque Ele já te recebeu como filho e filha, mas você o recebeu como pai? Pastor, como assim? Porque você recebe a Deus como teu pai o dia que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a todos os que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, lhes deu o direito de serem chamados de filhos
e de filhas de Deus. Deus te recebeu como filho, e a prova é que Ele te trouxe aqui nesta noite. Você acha que foi o convite, que foi alguém que te chamou, que foi rádio, que foi evangelismo que te trouxe aqui? Você está muito enganado. Foi Deus, o Pai, que te trouxe aqui para te dizer: eu te recebo como filho. Só que agora a pergunta é: você recebe Ele como teu Pai? Você aceita Ele como teu Pai? Porque se você aceita Ele como teu Pai, você para de resistir e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você para de lutar contra esta verdade e aceita esta verdade. E entrega a sua vida a Cristo. Porque aquele que recebe a Cristo, recebe o direito de ser chamado de filho e de filha de Deus. Pastor, Deus me recebeu como filho, e eu quero recebê-lo como meu pai também. E eu te digo que não tem pai mais cuidadoso e amoroso do que esse. Não tem pai mais zeloso do que esse. Não tem. Não tem. Talvez você viveu a vida inteira sem o amor de um pai. Você não sabe o que é um pai presente. Você não sabe o que é um pai cuidando de você. Mas se você entregar a tua vida a este pai, a este Deus, você vai ver como Ele cuida dos seus filhos. Porque Ele disse assim: olha que pai cuidadoso e amoroso. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho que um dia amamentou, eu, Senhor, jamais me esquecerei de um filho meu. Jamais me esquecerei. Você sabe que a amamentação é um vínculo muito forte da mãe com o seu filho. Quando tem aqueles casos que a mulher decide doar o filho, os médicos não deixam que ela amamente a criança. Porque se ela amamentar, é um vínculo gerado ali, que a mulher pode ficar até maluca, louca, se a criança for arrancada dela. De tão profundo que é aquele vínculo. E veja, Deus está dizendo: o meu amor é maior do que este vínculo profundo, do que essa ligação tão íntima de uma mãe com o seu filho. O meu amor por você é maior ainda. O meu amor por você é superior até esse vínculo. Então, meu irmão, minha irmã, entrega a tua vida a Cristo, e você vai receber um pai presente na sua vida. Não um pai presente, mas um pai ausente. Um pai presente, não um pai ausente, mas um pai presente que vai cuidar de você, que vai zelar por você, que vai te ensinar a ser um filho da obediência, a andar no caminho dele, na presença dele, e alcançar as bênçãos dele. Por isso, se alguém aqui nesse lugar, aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer entregar a sua vida a Jesus: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante a sua mão direita bem alto para o céu, que eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei. Eu saí da igreja, eu me afastei. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus nessa noite, levante a sua mão direita bem alto para o céu. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, vem aqui para frente que eu vou orar por você. Vem cá, vem se reconciliar com Jesus. Se você está se sentindo um filho pródigo, uma filha pródiga, venha se reconciliar com Cristo hoje. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui diante do altar que eu vou orar por você. Pastor, eu quero me reconciliar. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem se reconciliar com Jesus. Deixa eu perguntar, quem aqui já está na casa de Deus? Você é filho? Você é filha?
Agora a pergunta é: você tem sido um filho da obediência ou um filho da desobediência? Pastor, eu estou meio envergonhado, porque há questões aí que o senhor citou, que eu tenho visto, que eu tenho falhado, que eu tenho errado. Mas lembra o filho pródigo, quando ele chegou diante do seu pai, ele disse assim: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. O que ele fez ali? Ele assumiu sua falha, ele assumiu seu erro, ele assumiu que havia desobedecido o seu pai, que ele havia desobedecido, mas que ele estava disposto a reparar aquela situação. E qual foi a reação do pai? O pai castigou seu filho? O pai humilhou seu filho e disse: vá para longe de mim, porque você não merece o meu amor? O que o pai fez? O pai se alegrou, levantou o seu filho, ordenou que os servos trouxessem vestes limpas, trouxesse o anel e sapatos para os seus pés, e disse: pegue o boi cevado, chame os meus amigos, porque eu vou me alegrar hoje, porque o meu filho estava morto e ressurgiu, o meu filho estava perdido e foi achado. Não tem um coração arrependido, um filho arrependido das suas falhas, que Deus não perdoe. Por isso, se você, embora já está na igreja, sente que precisa melhorar como filho, como filha de Deus, pastor, ora por mim, porque eu quero ser um filho da obediência. Não quero continuar falhando em obedecer o meu pai, mas eu quero aprender a obedecer a voz de Deus. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Isso, vem aqui diante do altar. Vem aqui diante do altar, porque eu vou orar por você. Jesus já se sacrificou por nós naquela cruz, para que de filhos da desobediência nos tornássemos filhos da obediência. Então deixa eu orar por você. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. A palavra de Deus diz que é nosso dever, como igreja, orar uns pelos outros. Então vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pelas nossas irmãs que estão aqui à frente. Estenda as suas mãos. Você que está se reconciliando com Cristo hoje, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu quero me reconciliar com o teu Filho Jesus Cristo. Eu quero sentir novamente a alegria da salvação. Senhor, restaura as minhas forças e a minha fé, pois eu quero caminhar ao teu lado todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer aprender a ser um filho e uma filha obediente ao teu Pai Celestial, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão das minhas falhas e das minhas fraquezas, pois eu aprendi com a tua palavra e quero ser, a partir de hoje, um filho da obediência. Peço que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, me ensine a guardar tudo aquilo que te agrada.
Senhor, me fortaleça, restaura a minha fé e as minhas forças, pois eu quero te obedecer em tudo e alcançar o teu favor, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, olha para cada uma destas vidas que estão se reconciliando contigo. Perdoa os pecados, perdoa as falhas, perdoa os erros e reconcilia esta pessoa contigo nesta noite. Senhor, que esta pessoa sinta novamente a alegria da salvação e da vida eterna. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida com o sangue do Cordeiro e restaura a comunhão dela contigo. E olha para estes que já estão na tua casa, mas Senhor, ouviram a tua palavra e estão pedindo que através do teu Espírito Santo o Senhor os ensine a guardar todas as coisas, para que sejam filhos da obediência e não filhos da desobediência. Senhor, o filho da obediência sempre está um passo à sua frente. Por isso eu quero pedir, ensina este teu filho, esta tua filha, ensina este homem, esta mulher a guardar os teus preceitos, os teus ensinamentos, a guardar a tua palavra e assim alcançar o seu favor. Meu Deus, como dizia o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu Deus, ensina essa pessoa a guardar a tua palavra no seu coração, que ela siga o exemplo de Cristo, que ela siga o exemplo do Senhor Jesus, para que assim ela tenha vida e vida de verdade. E se eu te peço todas estas coisas, eu te peço crendo, Senhor, que assim está sendo feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.